O missionário Eilo Corado nasceu em Brasília há 40 anos e é casado com a missionária Meire Corado, pai de Débora e Delbert. É formado em teologia e gestão pública. Pastoreou 4 igrejas em Brasília e ficou temporariamente em várias outras igrejas no período em que trabalhou no departamento de filiais da Catedral da Bênção, tendo dirigido também a superintendência no estado do Pará, na cidade de Marabá. Hoje pastoreia a igreja de Quintino, no Rio de Janeiro, e é coordenador estadual. Senhoras e senhores, vamos receber com muito carinho e alegria o missionário Eilo Corado. Isso, Jesus. Amém. Saúde, paz, prosperidade. Amém, irmãos? Eu já estava nervoso, acabou de me matar. Falei, falar aqui, você fica nervoso em qualquer lugar, mas parece que quando chega aqui o negócio é pior. Você fica mais nervoso ainda, dor de barriga, tudo. E olha que eu tenho o ventre preso, mas de ontem para hoje ele soltou. Aqui o negócio é pesado. E ainda faz uma chamada dessa aí. Eu falei, meu Deus do céu, é eu mesmo? Obrigado, apóstolo. Obrigado à nossa diretoria por sempre confiar em nós, o púlpito da nossa igreja. Eu sempre digo que aqui eu me sinto à vontade, porque eu estou na minha igreja, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estou desenvolvendo cada vez mais o ministério, através do chamado de Deus e da vida da minha liderança, que tem acreditado em mim, da minha família que tem estado conosco. Estamos vivendo um momento muito precioso durante esse ano. Como disse ontem o nosso apóstolo, de vez em quando o nosso emocional está ativado, de vez em quando está abalado, você sobe e desce em várias situações, mas nós, cada dia que passa, temos vivido uma experiência melhor de Deus para as nossas vidas. E eu sempre digo que o evangelho, para ser pregado, ele tem que ser vivido. Antigamente a gente falava que a gente procurava viver o que pregava, e eu, de uns anos para cá, eu tenho aprendido isso. Você não tem que procurar viver o que você prega, você tem que pregar o que você está vivendo. E a vida do pregador é uma vida gloriosa. Todos os dias que ele fala, ele vai falar aquilo que ele está vivendo no dia a dia. E nós estamos vivendo um momento tão bom, irmãos, na nossa igreja. Eu estava recebendo algo no meu espírito para ministrar no coração dos irmãos, e Deus colocou para falar com os irmãos sobre a vida de Jesus, que é uma vida simples como a nossa, que temos tentado todos os dias. Quero compartilhar com os irmãos um pouco no livro de João, capítulo de número 13. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta neste capítulo. João, capítulo de número 13, vai contar uma história muito interessante. O livro de João é um dos livros que eu sempre digo mais espirituais da vida de Jesus e da história de Jesus. Nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o livro de João, eu digo que ele é um dos livros mais profundos espiritualmente. Por quê? Porque o livro de João fala, além dos atos de Jesus, ele fala sobre os momentos extraordinários da vida de Jesus, e ele sempre tem um significado espiritual neste livro. O livro de João, todos sabem, nós conhecemos desde o primeiro capítulo, quando a Bíblia conta a história de que Jesus começou o seu ministério quando foi batizado por João Batista. Capítulo 2, a Bíblia fala que ele fez o seu primeiro milagre quando transforma as águas em vinho. Capítulo 3, ele começa a pregar um dos seus sermãos mais gloriosos, principalmente sobre a graça, quando ele diz para Nicodemos que o que importa é nascer de novo.
No 4, ele nos ministra sobre uma restauração ministerial e uma transformação na vida de muita gente através da vida da mulher samaritana. No capítulo 5, nós aprendemos quando ele está indo para a festa da Páscoa, e a Bíblia diz que ele passa por um tanque chamado Betesda ou Betesda, e a Bíblia diz que ali ele traz a cura para um moço que já havia 38 anos que estava paralítico. No 6, ele vai falar sobre a multiplicação dos pães. No sétimo, ele vai falar sobre o fluir do Espírito em nós, sobre as águas que fluem dentro de nós como águas vivas. No 8, nós temos uma experiência que tem algo muito espiritual, quando a Bíblia diz que ele está escrevendo algo no chão, ninguém sabe o que é, mas ele é pego por um ato de uma mulher adúltera, e ele então perdoa os pecados dela. No 9, ele traz a cura para um moço que era cego de nascença, quando a Bíblia diz que os discípulos questionam Jesus e perguntam para ele se aquele cego havia pecado ou se os seus pais haviam pecado. Então ele traz a cura para aquele cego, dizendo, nem ele nem os pais, mas para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. No 10, ele se apresenta como o bom pastor e dá também o relato de quem é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. No 11, não precisa nem falar, todos sabem que ele fala sobre a vida, a ressurreição, que aqueles que estão em Cristo, eles fluirão, crescerão e renovarão, e além disso terão vida eterna, quando a Bíblia diz que ele traz a vida de volta para Lázaro. No 12, ele é adorado por uma mulher que derrama aos seus pés unguento. E no 13, conta uma história extraordinária, que eu digo que é um dos capítulos mais gloriosos do livro de João. No capítulo 13, vai contar a história de Jesus lavando os pés dos discípulos. A história diz que Jesus, naqueles dias em Jerusalém, os discípulos andavam, tanto os discípulos quanto Jesus, andavam nas ruas de Jerusalém, e eles andavam com umas sandálias. Ontem o apóstolo estava até falando um pouco sobre isso. Eles andavam com as sandálias, e as suas sandálias eram abertas. Não era como nós hoje, que compramos um sapato. Muitas vezes a minha esposa fala que sapato de homem é tudo igual. Se você olhar para o pé, é tudo igual. Não adianta você dizer que vai comprar um sapato diferente, que é tudo igual. Se for preto, então, não muda nada. Mas ele não usava sapato naquela época. Naquela época eles usavam uma sandália, uma alparcata. E aquelas sandálias eram abertas. E por onde eles andavam nas ruas de Jerusalém, diz a Bíblia que eles passavam pelas ruas, e as ruas não eram como hoje, asfaltadas. Então as ruas haviam muito pó, havia uma poeira, e em meio àquela poeira havia também sujeira. Por quê? Porque andavam animais naquelas ruas, andavam jumentos, cavalos, camelos, e muitos defecavam ali. E por isso, por onde eles andavam, grudava um pó sujo nos seus pés. E por esse pó sujo grudar nos seus pés, todas as vezes que eles se reuniam para a comunhão, quando eles se reuniam para louvar o Senhor, eles precisavam fazer esse ato de lavar os pés para tirar a sujeira. Para tirar o quê? Lavar os pés para tirar a sujeira. Por quê? Normalmente, quando eles iam sentar, eles não sentavam de frente, não sentavam numa cadeira, como uma mesa que nós sentamos hoje. Eles sentavam normalmente de lado e colocavam os pés um para o lado do outro. Se os seus pés não tivessem lavados, quando eles esticassem o pé para o lado do outro, aquele mau cheiro do pé ia impedir a comunhão entre eles. Então, se não tirasse aquela sujeira que estava nos seus pés, impediria a comunhão entre eles. Aí a Bíblia diz que todas as vezes que eles iam se reunir, seja numa casa, seja numa festa, normalmente tinha sempre um servo preparado para fazer aquele serviço. O servo era específico para lavar os pés. Se você fosse numa casa, já tinha um servo naquela casa para fazer isso. Se você fosse para uma festa, já tinha um servo para fazer esse serviço.
E a Bíblia diz então que Jesus manda os discípulos preparar o cenáculo para a comunhão. E eu fiquei imaginando, quando eu vi essa história, eu disse que o evangelho é tão simples, e eu fiquei imaginando, Jesus manda os discípulos separar o cenáculo para um momento de comunhão. Eles então preparam tudo. Imagina, eles prepararam a refeição, prepararam o ambiente, colocaram o pano no chão, colocaram as frutas, os pães, colocaram vinho, colocaram tudo que era necessário, já estavam todos ao redor da mesa. Jesus está chegando para a comunhão com eles, mas de repente eles lembram: eita, esquecemos de contratar o servo para lavar os pés. Eu, com uma mente de pregador ou de pastor, eu fiquei imaginando. Já imaginou Pedro olhando para eles como ousado, diz assim: eu não vou lavar o pé de ninguém, porque eu já recebi a chave do reino dos céus. Se eu já tenho a chave, eu já estou no nível diferente, meu nível está acima, então eu não vou lavar o pé de ninguém. Eu imagino João dizendo assim: eu também não vou lavar, porque eu já deitei no ombro dele. A minha intimidade com ele, ela vai muito além, então eu não vou me curvar para lavar o pé de ninguém. Eu imagino Tomé: duvido se alguém faz eu lavar o pé de alguém nesta manhã. Eu imagino Levi, que era cobrador de impostos, dizendo: quanto ganha o servo para lavar os pés de alguém? E Judas: eu não lavo nem por 30 moedas de prata, duvido se eu vou lavar os pés de alguém. Agora escute, eles em meio a essa situação, eles percebem algo. A Bíblia diz que Jesus fica em pé em meio a deles e diz assim: eu vou lavar os pés de vocês. Eu vou fazer esse serviço que é para um servo. Eu vou fazer esse serviço que é para um serviçal, para um escravo, para quem é nada perante a sociedade. Pode deixar comigo. Pedro é o primeiro a gritar e diz: não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés, de maneira nenhuma. Aí aqui eu quero compartilhar com você, quando ele diz assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, e não em mim. Em mim, salvação, comigo, comunhão. Você pode até ter salvação, você pode até já estar salvo, mas você precisa estar limpo para ter comunhão. Nós aqui não vamos falar sobre salvação, nós vamos falar sobre comunhão, arrancando a sujeira para ter comunhão. E para tirar essa sujeira, queridos, nós enfrentamos muitas batalhas, porque nem todo mundo está disposto a sair do nível que ele está e se colocar abaixo dos outros para fazer esse serviço. E nós precisamos aprender isso. Agora escute, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: eu vou fazer esse serviço, deixa comigo, eu vou tomar essa atitude. E ele diz para Pedro: Pedro, eu vou lavar os pés de vocês. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Diga para quem está do seu lado: se você não estiver limpo, mais forte, não haverá comunhão. Diga para ele mais uma vez. Então lava-pé é algo fundamental para que haja comunhão com a igreja, para que haja crescimento na igreja, para que haja rompimento na igreja. Agora a Bíblia diz que antes de Jesus fazer isso, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. E uma das coisas que nós aprendemos, que um dos símbolos do amor é o serviço. Não adianta você dizer que ama alguém se você não tem coragem de servir alguém. Um dos símbolos do amor é servir. O marido que diz que ama a esposa, ele precisa servir a esposa. A esposa que diz que ama o marido, ela precisa servir o marido. O membro que diz que ama o líder,
ele precisa servir o líder. O líder que diz que ama o pastor, ele precisa servir o pastor. O pastor que diz que ama o missionário, ele precisa servir o missionário. O missionário que diz que ama a igreja, ele precisa servir a igreja. Mas agora vamos de cima para baixo. A igreja que diz que ama o missionário, tem que servir o missionário. O missionário que diz que ama o pastor, tem que servir o pastor. O pastor que diz que ama o líder, tem que servir o líder. E o líder que diz que ama o membro ou discípulo, tem que servir o discípulo. O servir não é o menor servindo o maior. O servir é o maior servindo o menor. Porque o grande problema hoje que nós enfrentamos é que nós só queremos ser servidos, mas na hora de servir alguém, nós não estamos aptos para isso. Então o servir não é você estar sentado e alguém chegar e servir você, porque você é maior que alguém. Agora o servir é fazer igual Jesus falou: eu vou servir vocês, eu vou lavar os pés de vocês. Então o serviço aqui está relacionado ao maior servir o menor. Agora escute, a Bíblia diz que Jesus os amou, por isso ele o serviu. Se você ama, aprenda a servir. Ama a sua esposa, serve ela. Ama seu marido, serve ele. Agora mais ainda, deixa eu trazer para o sentido espiritual. Ama a sua igreja, passe a servir a sua igreja, porque a sua igreja há muito tempo tem servido você. Eu aprendi isso hoje quando eu estava tomando banho pela manhã, sozinho debaixo do chuveiro. Eu aprendi isso, eu disse: olha, quanto tempo eu estou na igreja? Eu sempre costumo dizer isso. Eu nasci nessa igreja não de bebê, eu me converti aqui. Essa igreja me chegou aonde eu estou hoje. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje, é devido ao que essa igreja fez por mim. Se eu tenho uma casa, foi a igreja que me deu. Se eu tenho um carro, foi a igreja que me deu. Se eu tenho uma esposa e filhos, foi a igreja que me deu. Se eu estou gastando, quando a gente brinca e diz assim: rapaz, para vir para a convenção é uma bala. Se eu estou gastando, é a igreja que está me dando. Agora eu tenho no mínimo a obrigação também de servir a esta igreja, a dar a esta igreja a tudo que eu posso dar. Eu não posso querer achar que eu sou maior que esta igreja. Eu não sou maior que ninguém. Ninguém aqui é maior. Todos aqui nasceram para servir. Nascemos para. Então cutuca de novo esse irmão e diga para ele: precisamos aprender a servir. Eu sempre brinco e digo: eu não tenho sangue azul. Eu não nasci aqui. E o meu nome Corado é o único nessa igreja. Eu não tenho sobrenome nenhum, nem Oliveira. Eu tenho só Corado. E até a cor já ajuda já. Agora, eu tenho aprendido isso. Agora Jesus, diz a Bíblia que ele os amou. E a primeira atitude de Jesus, quando amou os discípulos, a Bíblia diz que ele se despiu das suas vestes para colocar uma toalha. Eu comecei a imaginar essa cena de Jesus se despindo. Como eu disse, eu estava pedindo para Deus algo e eu me lembrei de quando a gente era mais novo, apesar de que eu hoje ainda sou bem jovem. Estou com um monte de cabelo branco, mas é só porque pastor não envelhece, né? Então, tudo branco. Mas quando a gente ia jogar bola antigamente, quando a gente pensava nisso, que hoje a gente não dá mais conta. Quando a gente ia jogar bola antigamente, a gente tinha um negócio de fazer barreirinha. Quando alguém esquecia o uniforme e chegava lá na hora para se arrumar e não dava tempo, pedia para 3 ou 4 fazer a barreirinha, e você de trás dos amigos tirava rapidinho a roupa e vestia o uniforme. Ou então fazia um círculo para todo mundo ficar cobrindo, para ninguém ver que você estava tirando a roupa ali e vestindo outra dentro do campo. Então você não corria em lugar nenhum, você se despia ali. E muitas vezes a barreirinha era de frente, de costa para o povo, mas de frente para você, você tirando a roupa e vestindo outra. A Bíblia diz que Jesus se despiu ali, tirou as suas vestes. Agora preste atenção, eu procurei de todo jeito para não falar bobagem, mas Jesus não foi em outro ambiente para tirar as vestes. Jesus não foi em outro cômodo para tirar as vestes.
Jesus não foi em outro quarto para tirar as vestes. Jesus não pediu para fazer 3 ou 4 discípulos fazer barreirinha para ele tirar as vestes. A Bíblia diz que ali, na frente de todos eles, ele tirou as suas vestes e se cobriu com uma toalha. Então, na frente de todos os discípulos, Jesus se despiu. Jesus mostrou na frente de todos eles quem ele era de verdade. Um dia Moisés ministrou para nós aqui sobre o sacerdote que vestia a roupa de linho por fora e por dentro. E quando ele tirava de fora, a de dentro era igual, para que quando as pessoas olhassem para ele, não visse muito a diferença da roupa que ele tirou. Porque do mesmo jeito que você é por fora, você tem que ser por dentro. Jesus se despiu na frente deles. Agora nós temos 2 sentidos nessa questão de se despir. Quando a Bíblia diz que Jesus se despiu, Jesus tirou as suas vestes de autoridade, as suas vestes de maior, as suas vestes que ele tinha, que era maior do que qualquer um outro. Jesus não tirou a roupa de um policial, que quando entra na igreja e deixa de ser policial e passa a ser servo. Jesus não tirou a capa de um médico ou o jaleco de um médico, que quando lá fora ele é médico, chega aqui ele é servo. Jesus não tirou a credencial de um advogado, a OAB, e dizendo, olha, aqui eu não sou advogado. Jesus era muito maior que isso. Você consegue imaginar, tirando as suas vestes? Não era qualquer um que estava tirando as suas vestes. Não era tirando o terno. Não era o Eilo tirando o terno. Não era o missionário tirando o terno. Não era o apóstolo tirando o terno. Nós estamos falando de alguém que tinha vestes de louvor, vestes de glória, vestes de autoridade, vestes de unção. Estamos falando de alguém que é muito maior do que qualquer outro. E ele agora tira as suas vestes para dizer, eu me coloco igual a vocês ou menor que vocês. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós podemos ser quem for. Lá fora, nós podemos ter o que for. Mas quando nós chegamos aqui, nós precisamos aprender que o nosso nível aqui é nível de servo. É nível de quê? Nível de quê? De servo. Ele não se preocupou quem ele era. Ei, eu não estou falando para você de alguém que tinha um cargo. Eu não estou falando para você de alguém que tinha só um encargo. Eu não estou falando para você de alguém que tinha uma posição, como todos nós queremos. Eu não estou falando para você de alguém que tinha uma igreja grande e agora está se colocando menor. Eu não estou falando para você de alguém que você conheceu ali na rua e agora ele está sendo servo e você fala, nossa, que humildade dessa pessoa. Eu não estou contando a história para você de alguém que você viu ele lavando o pé dos outros e dizendo, nossa, como essa pessoa é servo. Eu estou falando de alguém que tinha uma veste de autoridade, de alguém que existia antes de nós existirmos, de alguém que é mais poderoso do que qualquer um de nós. Eu estou falando de alguém que tirou toda a sua glória aqui, de alguém que se despiu de toda a sua majestade, de alguém que se despiu de toda a sua glória, de alguém que disse, olha, nesse momento aqui, não importa nada, nesse momento eu quero que vocês olhem para mim e vejam que eu sou servo de vocês. Quando você se coloca abaixo de alguém, quando você se curva, você está sempre vendo que tem alguém acima de você. Quando você curva-se para orar por alguém ou para receber oração, você percebe que sempre alguém está acima de você. Como o apóstolo falou, pode ser uma criança com esse microfone na mão, pode ser um menino falando aqui na frente, mas quando você é servo, você se coloca, se curva e você sabe que quem está aqui é muito maior, o poder é muito maior, a autoridade é muito maior, porque maior é aquele que nasceu para servir do que aquele que acha que nasceu para ser servido. Eu não estou falando de alguém só que tinha um poder lá fora. Porque tem gente na igreja que ele acha que lá fora, porque ele é ovacionado lá fora, porque ele acha que lá fora ele tem que ser respeitado lá fora. Tem gente que acha que lá fora ele é um empresário, ou ele é um médico, ou ele é um policial, ou ele é um pastor, ou ele é um missionário, ou ele é alguém, e ele acha que quando ele chega na igreja, ele tem que manter o mesmo nível que ele tem lá fora. Ele acha que quando ele chega na igreja, todo mundo tem que
bater continência para Ele, fazer reverência para Ele. Tem gente que quando chega, que ele acha que todo mundo tem que parar para receber Ele, para fazer tudo que é necessário. Está chegando o fulano de tal. Irmãos, me perdoe o que eu vou falar, pode atingir alguém, me perdoa, mas como eu disse, eu estou na minha igreja. Já aconteceu várias vezes, da gente estar pregando e de repente diz assim, aconteceu conosco lá o ano passado no Pará, o governador está aí, deixa ele aí, vai parar o culto para isso. Não importa, lá fora ele pode ter a maior autoridade que for, ele pode ser quem for lá fora, ele pode ter o poder que for lá fora, mas entrou daquela porta para dentro, para ter comunhão, tem que ser servo. Se não for servo, não pode ter comunhão. Só tem comunhão quem é servo. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Enquanto eu bebo água. Jesus deixou as suas vestes. Ele se despiu. Ele tirou tudo aquilo que ele tinha. Olhe para mim, ele não tirou uma capa. Ele tirou a roupa espiritual dele. Ele se pôs abaixo dos discípulos. Ele se prostrou e ele disse, eu vou lavar vocês, porque enquanto vocês não forem lavados, nós não podemos participar da comunhão. Precisa haver uma lavagem. Precisa haver uma limpeza em nós. Porque tem muito pó grudando na gente. Tem muito pó que está grudado, e esse pó muitas vezes que está grudado, sobe um mau cheiro. E quando não sobe o mau cheiro, a sujeira, tem muita gente que quando você vai num ambiente que está sujo, você sente nojo do que você vai comer. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar uma pessoa, ainda bem que eu acho que não está aqui, se tiver não vou citar o nome. Eu fui visitar uma pessoa quando eu assumi a igreja no Pará. E em meio a essa visita, essa pessoa fez um café. E eu sentei com ela e começamos a tomar café. E quando eu botei o gole de café na boca, eu senti o gosto do cocô de rato. E eu coloquei de volta a xícara e continuei conversando normalmente. E conversa vai, conversa vem na mente. Senhor, faz com que ela toma também, para ela sentir o gosto. Não por questão, para eu não ficar sem graça. Quando ela botou o café na boca, ela cuspiu. Pastor, misericórdia, o senhor tomou isso e o senhor não falou nada. Eu falei, eu não, era a primeira visita, estou chegando agora, eu vou falar o quê? E ela correu lá na cozinha. Quando chegou na cozinha, o rato tinha entrado no pote de café e tinha feito as coisinhas dele lá. E do jeito que pegaram, coaram o café. Então, tem lugar que você chega, que dependendo do ambiente, por causa do nojo, você não vai comer. Por causa da sujeira, você não vai comer. Tem casa que você chega e você olha para aquele ambiente e tem sujeira. Você até come, mas você consegue imaginar, você vai comer e vem aquele prato para você, e ao redor do prato está aquele monte de sujeira, o sabão que lavou e não enxagou direito. Quem já foi tomar água no copo e você pega aquele copo branco, igual esse aqui, transparente, mas você dá aquela olhada nele assim, tá todo embaçado. Você vai botar ele na boca, mas você vai botar com nojo, ou muitas vezes, dependendo da sua ousadia, você nem coloca na boca, porque a sujeira vai impedir você de ter comunhão. Que eu disse? A sujeira impede de quê? De ter comunhão. E essa sujeira grudava como? Porque eles andavam na rua e esse pó ia grudando no pé deles. Agora, além disso, a Bíblia diz que Jesus se despiu e vestiu-se de uma toalha. E quando ele se veste de uma toalha, ele se coloca como servo. A humildade dele vai além do que nós imaginamos. Ele bota aquela toalha e a Bíblia diz que agora ele precisa lavar os pés do discípulo. Só que para lavar esses pés, ele vai precisar de alguns componentes. E o primeiro componente que ele precisa é da água. Precisa de quê? Ele precisa de quê? Jesus precisa da água para lavar os pés. Sem essa água, ninguém pode ser
limpo. A única coisa que vai limpar é a água. Só que essa água também tem que estar limpa. Esses dias a gente estava lembrando de uma história aqui que aconteceu. O Bispo Palarone vai lembrar. E ele até queria me botar numa fria, ainda bem que eu não entrei, ele tem mais poder que eu. Quando alguém um dia pregou aqui dizendo que não importa o cano, o que importa é a água que passa pelo cano. Aí ele me cutucou, eu era o próximo para pregar. Ele disse: irmão, desfaz isso aí. Eu falei: eu? Não vou dizer quem foi o pregador não, mas o pregador tinha moral aqui com o apóstolo Ariel. Tinha muita moral com o apóstolo Ariel. Eu falei: se eu desfizer, o chefe levanta ali e toma o meu microfone. Aí ele falou: mão, larga de ser mole, Palarone. Ô Dom, fala. Eu falei: tá, vou nada. E eu preguei. Aí ele falou: você é mole. Aí me cutucou assim: você vai ver que eu vou desfazer disso. E quando ele pegou o microfone, ele desfez. Quando ele desceu, eu falei: você tem mais moral que eu. Você, o chefe, não vai tomar o microfone. Porque diz que não importa o cano, o que importa é a água. Mas se esse cano estiver sujo, se esse cano estiver cheio de lodo, se esse cano estiver com muitas impurezas dentro dele, como vai ser essa água quando sair lá do outro lado? Vai sair a água suja. E água suja limpa? Água suja purifica? Água suja traz o quê? Doença, sujeira. Agora Jesus pede para eles uma água para limpar os pés deles, para lavar os pés deles. Agora nós precisamos ouvir, queridos, que não adianta nós olharmos todos os dias para essa água que está na nossa mão, que é a palavra, e nós não usarmos ela para ser limpo. Porque se essa água estiver na nossa mão e nós não usarmos ela para nos limpar ou para limpar alguém, de nada ela vai servir. De que adianta ter a Bíblia teologicamente na sua mão, ter a Bíblia doutrinariamente na sua mão, mas você não usar essa palavra para ser limpo? Essa palavra precisa ser usada. Agora a Bíblia diz que Jesus vai falar para os discípulos: olha, eu preciso lavar vocês. O que ele fala no capítulo 15, se eu não me engano, versículo 3? Ele diz: vós estáis limpos. Pelo quê? Pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus agora está dizendo para eles: eu preciso limpar vocês. Essa água é o símbolo da palavra que Jesus precisava usar para limpar os discípulos. Agora preste atenção: por que ele podia lavar os discípulos? Porque ele já era limpo. Números 19 conta que Deus falou para Moisés e para Arão que eles tinham que pegar o sacerdote Eleazar e entregar na mão dele uma novilha vermelha. E essa novilha vermelha precisava ser morta até virar cinza, misturar ela numa água corrente, e todos aqueles que tivessem impuros, alguém puro ia aspergir aquela água com a cinza no impuro, e o impuro ficaria puro. Mas só podia ungir o impuro quem era? Quem era? Então só pode lavar alguém quem já está limpo. Só pode limpar alguém quem já está limpo. Agora Jesus podia lavar os discípulos. E quando ele está lavando os discípulos, ele está dizendo assim para eles: olha, eu hoje estou lavando vocês, mas amanhã é vocês que vão lavar uns aos outros. Então todo aquele que está limpo, ele precisa limpar alguém. Precisa fazer o quê? Limpar alguém. Agora tem outra coisa: essa água não estava em qualquer lugar. A Bíblia diz que essa água estava na bacia. Estava onde? Estava onde? Essa bacia aqui significa que não adianta essa água estar em outro lugar se ela não estiver num recipiente preparado, ajustado para colocar ela para limpar alguém. E que ambiente é esse? É nós. Se essa água não estiver em nós, que já estamos preparados para limpar alguém, não vai adiantar de nada. De que adianta? Eu conversando esses dias com um amigo e falando sobre Bíblias. Quantas Bíblias nós temos hoje de estudos?
temos mais de 300 versões. Hoje todo mundo que fica famoso escreve uma Bíblia. Bíblia de não sei quem, Bíblia de mais não sei quem. Todo mundo começa a escrever uma Bíblia e colocar lá o significado, o que ele entende de cada Bíblia. E nós falamos sobre isso. E de que adianta hoje a gente ter inúmeras Bíblias, de que adianta hoje ter todo tipo de estudo, mas esse tipo de estudo não está dentro de nós para purificar alguém. De que adianta hoje a gente está olhando para esta palavra, mas essa palavra não está dentro do nosso espírito, não está habitada em nós de verdade. O lavar os pés dos discípulos, a Bíblia diz que a água estava na bacia e Jesus pegava aquela água da bacia para lavar os pés. Não pegava uma jarra e jogava neles, ele usava a própria água da bacia para ir lavando os pés. Eu até brinquei esses dias falando, a gente quando vai lavar o pé, a gente costuma pegar uma jarra e ir jogando, mas ele pegava a água que já estava na bacia e com a mão ele ia lavando os pés, porque aquela água tinha que estar limpa para lavar os pés daquele que estava sujo. Então não adianta a água estar fora, a água tem que estar onde? A água tem que estar onde? Dentro de nós. A palavra tem que estar dentro de nós. Não adianta nós conhecermos a palavra, não adianta nós expormos a palavra, não adianta nós falarmos a palavra, não adianta nós estudarmos a palavra, não adianta nós conhecermos a palavra, não adianta você saber todas as palavras, não adianta você conhecer quantos capítulos, versículo, letra, ponto tem na Bíblia, se ela ainda não internalizou dentro de você. Se ela não está dentro de você, você não pode limpar ninguém. É isso que nós precisamos aprender. Agora a Bíblia diz que Jesus, além de lavar os pés dos discípulos, Jesus pega aquela toalha que ele já está vestido nela, uma toalha de linho, não era qualquer toalha. E linho significa, lembrei do apóstolo Jair, tudo que fala ele tem um significado na hora, né? Linho é lention, e lention é justiça. Lention é justiça. Então, além de ser lavado, tem que ser também justificado. Não adianta só lavar e não enxugar, porque se você for lavado e você sair molhado lá fora, o que vai acontecer? Vai ficar pior. Então tem gente que a palavra vem nele, a palavra é pregada para ele, todos os cultos, não sei quantas mensagens nós teremos aqui na convenção, uma média de 3 por culto, quantas nós vamos ouvir, e não adianta essa palavra toda hora ser ministrada para nós, toda hora essa palavra vai vir nos lavar, toda hora essa palavra vai vir nos lavar, mas se essa palavra não nos justificar, a gente vai sair lá fora, e aqueles que já vieram de lá, cheio de pó, vai pegar mais pó ainda. Então, além de ser lavado, você precisa ser, mas não é justificado por você mesmo. Essa justiça aqui não é própria. Se eu não me engano, Isaías 64:6, se eu não me engano, a Bíblia diz que aquele que tenta se justificar a si mesmo, ele é comparado como trapo de imundície. E o que é trapo de imundície? Antigamente, as irmãs não tinham absorvente e elas usavam um pano. E quando ela estava no ciclo menstrual, ela era comparada como imunda. E ela usava aquele pano. E aquele pano que absorvia aquele sangue podre era conhecido como trapo de imundície. Aquele que acha que se justifica por si mesmo, ele é comparado àquele pano. Ele é igualzinho àquele pano. Eu fico até imaginando a situação, misericórdia. Mas o justificado é aquele que a palavra entrou nele, limpou ele, e ele entende que agora ele precisa ser enxugado, justificado, não pela sua própria justiça, não se comparado a um sangue podre, mas justificado por um sangue limpo, que foi derramado na cruz do Calvário, que nos justifica. Nós não nos justificamos a si mesmo, mas quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é quem? Deus. Então não adianta só ser limpo se não for justificado.
Por isso Jesus, além de lavar, ele precisava também enxugar os discípulos. E nós precisamos aprender isso, queridos. Temos que ter comunhão. Agora, infelizmente, eu não sei por que acontece isso, mas o nosso tempo aqui é tão curto. Você tem que correr na palavra. Eu vou falar igual apóstolo, vou correr para encerrar agora. Faz assim, ó. Eu, lembrando de uma passagem na Bíblia, a Bíblia diz que quando o Senhor criou os céus e a terra, Ele criou o homem. Todos conhecem a história. Dá uma ordem para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva cometem aquele equívoco. Vai lá e pecam, erram, comem. Quando o Senhor aparece para eles novamente, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor aparece para eles. E quando aparece para eles, Gênesis 2, 7, a Bíblia diz que o homem é criado do pó da terra. Gênesis 2, 7, o homem é criado do pó da terra. O homem é criado de quê? Aí no capítulo 3, versículo 4, errei os versículos, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor aparece para eles, e agora vai dar sentença para eles. E quando o Senhor vai dar sentença para eles, a Bíblia diz que a sentença de Adão é: do suor do seu rosto comerás. A sentença da Eva é: multiplicarei suas dores de parto. E a sentença da serpente, ele diz assim, que a serpente agora vai comer do pó da terra. A serpente vai fazer o quê? Comer do pó da terra. Eu vivi um período em um lugar que tem muita cobra. Apareceu inúmeras na minha casa. Mas eu nunca vi dizer que cobra come pó. Cobra se alimenta de quê? De carne. Cobra é carnívora. E por que agora a sentença dela é comer pó? Porque esse pó é a própria carne. Só que agora vamos olhar uma situação. Por que os discípulos precisavam ser lavados? Porque grudava neles algo da rua, do mundo. O que grudava neles? Um pó. Agora escute, cada vez que aquele pó gruda em nós e não é lavado, é alimento para a serpente. 3,14 de Gênesis. Cada vez que aquele pó gruda em nós e nós não somos lavados, nós estamos alimentando a serpente. Eu não estou falando aqui, queridos, de salvação. Me perdoe se você não vai entender, depois você me procura. Mas eu não estou falando de salvação. Eu estou falando aqui que todo pecado que nós cometemos, nós fomos justificados, perdoados pelo sangue. Agora eu quero falar para você sobre algumas coisas que grudam em nós e que infelizmente nós não percebemos que aquele grude está impedindo a comunhão com os irmãos. Tipo assim, chega no seu celular uma mensagem de um vídeo que não era para você assistir. Mas, como disse o pastor William um dia, lá em Marabá, aí aparece a setinha, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Aí você aperta em cima daquele vídeo e começa a assistir, começa a grudar um pó em você. Você começa a dar um alimento para a serpente. Você está andando na rua e tem um outdoor, e de repente você dá aquela olhada nele. Você não cometeu um pecado mortal. Você não cometeu um pecado de achar, perdi a salvação. Mas você cometeu algo
que deixou um pó grudar em você. Quando você senta na frente da sua televisão, no seu sofá, e você começa a trocar de canal, e para num canal que não é para parar, começa a grudar um monte de pó em você. Mas a hora que você chega na igreja, você não consegue ter comunhão com os outros não conseguem ter comunhão com você, e você não entende o que é porque você está sujo. E para tirar essa sujeira, você precisa ser limpo. E para ser limpo, alguém tem que se dispor a ser servo para limpar você. Nós precisamos aprender que um limpa o outro. Um faz o trabalho de tirar a sujeira do outro. Quantos pós nós grudamos no dia a dia quando nós andamos na rua? Quantos pós grudam em nós? Em tantos lugares que nós caminhamos, esse pó está grudando. Agora a serpente se alimenta disso. O diabo está se alimentando de tanta sujeira que está grudando em nós. De uma mentira, de um desvio, de algo que a gente acha que não vai tirar a nossa salvação, mas vai trazer sujeira e vai impedir a comunhão. Porque Jesus disse para Pedro: se você não for limpo, você não tem parte comigo. Comigo é comunhão. Se fosse em mim, era salvação. Mas comigo é comunhão. Então você está muitas vezes num ambiente e você não percebe a comunhão daquele ambiente. Por quê? Porque tem pó grudado, ou em alguém, ou em mim. Agora, Jesus olha para os discípulos e diz: eu preciso lavar vocês. E quando ele toma essa atitude, o que ele fala? Agora eu quero que por onde vocês forem, vocês começam a fazer isso. Irmãos, todos os dias nós andamos no mundo, sim ou não? A gente vai sair daqui a pouco, no sábado, domingo de manhã, e vamos pegar o carro e vamos para o Rio de Janeiro. Daqui para lá, você acha que pode grudar um pó? Outros vão para São Paulo, outros vão para Minas, para Bahia, para todos os lugares. Até os que moram aqui em Brasília, sair daqui para sua casa ali, você pode olhar, você pode ver, você pode cometer algo que não podia, e o que vai acontecer? Vai grudar um pozinho em você. E aí quando você chegar num ambiente, para você ter comunhão, antes de você ter comunhão, você precisa ser limpo, você precisa ser. Então eu quero compartilhar com você algo nesta manhã. Nós não temos aqui tantas bacias, nós não temos aqui tantas toalhas, e não temos aqui água suficiente, deve ter, mas não podemos lavar os pés uns dos outros. Mas eu quero fazer algo nesta manhã, que meu tempo acabou. Quero pedir para você ficar de pé, e eu quero fazer um pedido para você. Eu quero que você escolha alguém, e você fique de frente com ele, de preferência homem com homem, mulher com mulher. Bigode com bigode, como diz a missionária, e batom com batom. Eu quero que você faça algo nesta manhã. Você vai ajoelhar e vai botar as mãos nos pés dele, e você vai orar por ele, para que ele seja limpo. E depois ele vai ajoelhar nos seus pés e vai lavar você, para que você seja limpo. Se você não puder ajoelhar, não tem problema. Mas se você puder, eu quero fazer isso. Uma manhã de purificação, quebrando todas as batalhas que impedem de termos comunhão uns com os outros. É momento de comunhão. É momento de comunhão. Tira suas vestes. Tira suas vestes. Tira suas vestes. Deus proveu fogo. É momento de comunhão. O sacrifício.
Deus proveu o Espírito. Vamos limpar uns aos outros. Pego por inteiro. Deus proveu fogo. Vamos! E eu o sacrifício. Somos um. Deus proveu o Espírito. Vamos, igreja! Bote volume na sua voz. Por inteiro, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Vamos limpar uns aos outros. Deus. Vamos limpar uns aos outros nesta manhã. Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Para que haja comunhão de Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Vamos! Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Vamos, igreja! Vamos purificar uns aos outros! Vamos limpar uns aos outros! Vamos limpar uns aos outros! Vamos limpar uns aos outros nesta manhã! Vamos purificar uns aos outros nesta manhã! Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me Até transbordar. Derrama a tua Vamos limpar uns aos outros. Derrama Tira suas vestes. Tira suas vestes de autoridade. Se curve. Lave o seu irmão. Lave o seu irmão. Lave o seu irmão. Lave o seu irmão. Se você quiser em outro, vai em outro. 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 Lave ele. Limpa ele. Tira essa sujeira. Tira esse pó. Tira esse pó que grudou nele. Até transbordar. Tira essa sujeira. Tira. Derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Vamos. Limpa ele. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Vai outro. E mais outro. Limpa ele. Limpa ela. Até transbordar.
derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Vai outro, sai do seu lugar, ore por outro, ore por outra pessoa. Manhã de purificação, manhã de purificação. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Abrace ele aí, abrace alguém e diga: seja limpo, seja limpo, seja limpo, seja limpo. Abrace alguém, seja limpo, abrace alguém, seja limpo, seja limpo. Até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Vamos! Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche. Levanta suas mãos e diga: enche-me, Deus, enche. O mais forte que você Mais puder. alto. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Vamos, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Levante suas mãos, levante as suas mãos. Vamos, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Enche-me até transbordar. Enche-me Até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Vamos, isso! Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, diga, até transbordar. derrama a tua glória, derrama a tua glória. Só você. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Dê um abraço em alguém e diga: você está limpo pela palavra que tem falado.
está limpo. Abrace ele bem forte e diga: você está limpo. Você está limpo. Quantos podem erguer as suas mãos? Por 30 segundos glorifica Ele, sem palmas, só com seus lábios. Os céus estão abertos sobre nós. Os céus estão aqui. Ora cachocora malabarra, socora bala. Ora cachocora bacala bala bacala, socorro. Ora cachocora bala bacala. O céu está aqui. De bacala bacala bachocoro bore bacala. Erere bala cachocoro bere bala 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 chorere bala bala bala. Erere bala 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 chorere bala bala bala. Aplauda aquele que vive e reina. Diga: estou limpo, estou limpo, estou limpo e justificado. Queridos, o céu está sobre nós. O céu está sobre nós. Nós estávamos orando hoje pela manhã com o apóstolo. Ele falou isso para nós. Há uma atmosfera e nós não podemos deixar nada interferir essa atmosfera. Se houver qualquer sujeira, nós precisamos limpar para que esse ambiente continue um ambiente de comunhão. Todo ambiente de comunhão é oferecido algo para o Senhor. Todo ambiente de comunhão nós rendemos a Ele louvor na palavra, na adoração, e rendemos a Ele também no dar. E eu quero encerrar esse momento com uma oferta de adoração a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e que há de fazer em nossas vidas. O missionário Eilor Corado nasceu em Brasília há 40 anos e é casado com a missionária Meire Corado, pai de Débora e Delbert. É formado em teologia e gestão pública. Pastoreou 4 igrejas em Brasília e ficou temporariamente em várias outras igrejas no período em que trabalhou no departamento de filiais da Catedral da Bênção, tendo dirigido também a superintendência no estado do Pará, na cidade de Marabá. Hoje pastoreia a igreja de Quintino, no Rio de Janeiro, e é coordenador estadual.